Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Denise Virne Babizete e hoje nós vamos falar sobre atraso de salários. Muita gente acha que o atraso de salários é, aumenta o salário do empregado, né? O indivíduo pensa assim: eu tenho que receber até tal dia, não recebi, a empresa vai pagar uma multa porque não me pagou dentro do prazo. Até certo ponto, isso é verdade. A empresa pode vir a ser multada caso haja uma fiscalização, por exemplo, e verifique, né, essa fiscalização constate que os salários não foram pagos dentro do prazo legal. E qual é o prazo legal? Você sabe? Bem, a gente costuma contar o mês cheio, né? Então a gente está no mês de agosto de 2020. Eu conto o mês de agosto de 1º a 31, né? O indivíduo tem que receber até o quinto dia útil do mês subsequente, até o quinto dia útil do mês de setembro. Atenção, não é o dia 5, não é o quinto dia, a gente está falando do quinto dia útil. E aí surge uma dúvida que é muito comum. O que é útil para fins de pagamento? Quando eu estou dando aula presencial, cada um dá uma sugestão, né? A pessoa diz: sábado, domingo e feriado não são úteis porque banco não funciona. Será que o prazo de pagamento ele tem alguma coisa a ver com o funcionamento bancário? Poderia até ter uma certa lógica. Mas a lógica não é essa. Nós estamos falando do direito do trabalho. E a regra dentro do direito do trabalho é você trabalhar a semana toda e ter direito a um repouso, preferencialmente aos domingos, que é o que nós chamamos de repouso semanal remunerado. Nós sabemos também que os feriados são dias normalmente tratados como repouso, não é? Então, o que não seria útil para fins de pagamento? Domingos e feriados. Mas onde é que isso está escrito, né? Porque da onde que eu tirei essa ideia? Bem, a gente tem uma normatização, né? Essa questão de útil ou não útil, se conta ou não conta para fins de pagamento, isso foi questionado durante algum tempo, né? E aí houve a necessidade de haver uma regulamentação. Eu fiz um e-book para vocês, onde eu coloco o fundamento dessa data de pagamento de salários e a correspondente regulamentação. Se você quiser esse e-book, você escreve aí no canal, entra no nosso link e coloca, clica no link e coloca, eu quero o e-book sobre pagamento de salários. E aí eu mando esse e-book para você com todo esse conteúdo que eu estou falando aqui. Mas não esqueça de se inscrever no nosso canal. Já que você está aí se inscrevendo no canal, aproveita e clica nesse sininho, porque toda terça e quinta, quando eu postar um conteúdo novo do seu interesse, você vai receber uma notificação, ok? E assim a gente está sempre em contato. Mas vamos lá, eu vou olhar aqui o número do decreto. A gente tem como previsão de pagamento de salários o artigo 459 da CLT. Isso todo mundo sabe, né? Então, o que diz esse artigo 459? Que o pagamento de salário, qualquer que seja a modalidade, né, não deve ser observado, não deve ser estipulado por período superior a 30 dias. Então, a gente sabe como regra, né, a gente é admitido no curso do mês, eu recebo o acerto de dias até o quinto dia útil do mês subsequente. E aí, no mês seguinte, que eu vou trabalhar o mês inteiro, eu vou receber o mês integral até o quinto dia útil do outro mês. É assim que a gente faz. Agora, olha só, isso é uma data limite. A empresa não pode fazer o seu pagamento, ou melhor, não deve, né? Porque poder tudo é possível. Mas ela não deve pagar depois do quinto dia útil. Por quê? Porque a lei estabelece esse limite. Vocês não devem lembrar, porque não era o tempo de vocês, mas quando não havia essa previsão legal, a gente recebia lá no dia 10, né? Olha que pasmem, eu sei que tem gente que ainda recebe, né? Lá para o dia 10, lá para o dia 15, mas enfim. Esse artigo 459 da CLT ele tem a redação de 24 de outubro de 89. Então já faz algum tempo, né? Foi um ano logo depois da Constituição Federal. Enfim, que essa data foi estabelecida. Agora, existem empresas que estabelecem a data, né, de pagamento de salário mais benéfica. E aí, se o seu contrato de trabalho estabelece uma data mais benéfica, é essa data que vai valer para você, né? Tem empresa que paga o mês dentro do próprio mês. E aí eu pago o mês de agosto até o dia 30 ou até o dia 31. Melhor dos mundos.
posso pagar dia 1º de setembro, dia 2 de setembro, até o 5º dia útil do mês de setembro. E aí, gente, 5º dia útil, né, do mês de setembro, eu vou ter que verificar o seguinte, eu conto a partir do dia 1º, 5 dias úteis, excluindo domingo e feriado. E aí, esse dia vai ser o dia de pagamento. Eu coloquei aqui na tabelinha para vocês, por exemplo, setembro, agora, né, que é o mês subsequente ao mês de agosto, a gente tem o 5º dia útil no dia 5, que é um sábado. Aí você vai dizer, não, mas a minha empresa não paga em dinheiro. Se a empresa paga em dinheiro, ela pode pagar em dinheiro no sábado, se você está lá trabalhando no sábado. Se ela funciona sábado. Agora, se a empresa não funciona no sábado ou paga através do sistema bancário, ela tem que se organizar de uma forma que sábado o dinheiro amanheça na sua conta. Então, provavelmente esse crédito vai ser feito na sexta-feira, que é dia 4, para dia 5 amanhecer lá na sua conta. Não é isso? Muito bem. E aí, nesse material do e-book, né, caso você tenha interesse, eu coloquei todos os quintos dias úteis, né, de cada um dos meses, de janeiro a dezembro. E assim você já fica esperto, até para poder se organizar aí nas suas rotinas de pessoal, se esse for o seu caso, ou se organizar caso você seja empregado e você esteja contando com o pagamento no 5º dia útil, assim você já vai saber qual é o dia correto, né? Se é dia 4, se é dia 5, se é dia 6, ou se é até dia 7. Nessa contagem que a gente faz de 5º dia útil, via de regra, a gente tem variações entre o dia 4 e o dia 7, nunca depois dessa data. Então, se a empresa, por acaso, estiver programando o seu pagamento para depois do dia 7, você pode saber que com certeza tem algum erro aí, já está havendo um atraso. A contagem está feita de forma errada, tá certo? E é importante a gente entender que essa palavra até quer dizer que é o limite de prazo. Então, quando algum dispositivo legal fala até o 5º dia útil, é porque não deve ser depois desse dia, sob pena, né, de estar fora do prazo. Bem, o que a gente tem como problema inicialmente em relação ao atraso de pagamento? A gente tem a previsão de uma multa administrativa. Vocês devem saber que as antigas, né, delegacias regionais do trabalho, depois secretarias regionais de trabalho e emprego, Ministério do Trabalho e Emprego, depois Ministério da Economia, enfim, isso aí, toda hora tem um nome diferente, né? Mas o órgão do governo responsável pela fiscalização das normas trabalhistas, ele tem um critério de aplicar sanções, multas, caso haja descumprimento por essas regras de natureza inicialmente administrativas. Então, o prazo legal, se você não estabelecer uma penalidade, provavelmente ele não vai ser cumprido. Então, esse prazo, 5º dia útil do mês subsequente, quando ele não é cumprido, ele pode gerar para o indivíduo que está descumprindo, na verdade, a fonte pagadora, a empresa, o empregador, pode gerar uma multa correspondente a 160 UFIR por empregado prejudicado. A UFIR, né, o último valor que eu tenho de UFIR aqui é 1,0641. Então, eu teria, em caso de atraso de pagamento, a possibilidade de uma autuação fiscal, caso essa irregularidade seja constatada, de R$ 170,26 por empregado prejudicado. Então, se você tem 1.000 empregados na sua empresa, você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 1.000. E aí você vai receber uma cartinha de cobrança, né? Isso, empresa, dizendo que se você não recorrer, pelo menos esse era o procedimento, se você não recorrer e você pagar num prazo X, você pode pagar a metade da multa. De qualquer jeito, né? Isso vai gerar o quê? Uma arrecadação para o governo. Né? É um dinheiro que vai entrar nos cofres públicos pelo descumprimento de regras trabalhistas que estão previstas na CLT. Agora, o atraso de pagamento, ele traz outras consequências? Sim, né? Como sempre, né? A gente tem uma multiplicidade de consequências. A primeira consequência do atrasar o pagamento de salários dos meus empregados é a possibilidade de eu sofrer uma autuação fiscal e ter que pagar uma multa, né? Ter que recolher um valor aos cofres do governo. Uma multa. A segunda possibilidade é a seguinte, isso também está aí no e-bookzinho que eu estou colocando, eu estou colando aqui para seguir a ordem, né? A gente tem um precedente normativo do TST, e esses precedentes normativos, normalmente, eles advêm, né, de questões coletivas de trabalho, que é o precedente normativo número 72,
ele diz o seguinte: multa, atraso no pagamento de salário. Estabelece multa de 10% sobre o saldo salarial na hipótese de atraso no pagamento do salário até 20 dias. Então, a gente tem um precedente. E de 5% no dia no período subsequente. Então, quer dizer, eu tenho de cara, né, se houver um atraso de salário de até 20 dias, eu posso cobrar, né, da minha empresa um percentual de 10%. E se esse atraso ele permanecer, a gente pode pedir mais 5%, né, no período subsequente. Então, é interessante você saber que se for um atraso eventual, né, a empresa nunca atrasou o meu salário, mas aquele mês deu um problema com o banco, de repente um fornecedor não pagou e essa empresa, infelizmente, teve que atrasar o salário. Muito triste para todo mundo, inclusive para o empregador, né? Que eu acredito que o empregador não gosta de atrasar o salário do empregado. Mas, se for uma questão reiterada, uma questão repetitiva, né? Com certeza, além do desconforto, né, de você não conseguir também pagar suas contas em dia, vai pagar com multa, juros, aquela coisa toda, você vai acabar tendo prejuízo. Por exemplo, você paga aluguel, quem paga aluguel paga até o quinto dia útil, né, paga até o dia 5, e o aluguel você não conseguiu pagar. Você vai acabar tendo que pagar esse aluguel com algum tipo de atualização prevista lá no seu contrato. Então, isso é muito desconfortável. E com o passar do tempo, você vai acabar se enrolando, isso vai virar uma bola de neve. Daqui a pouco seu nome está negativado, porque você não consegue honrar com seus compromissos. Bem, esses prejuízos materiais que podem advir do seu atraso de pagamento, eles deverão ser ressarcidos. Mas para que eles sejam ressarcidos, você tem que provar a existência desses prejuízos. Então é muito importante, né, que se o seu salário ele é atrasado com frequência e constantemente você está pagando suas contas com atraso, você deve se organizar no sentido de pegar esses comprovantes de que está pagando multa, juros, e que houve atraso, né, realmente no seu pagamento do salário. Isso é de fácil comprovação, porque o próprio extrato bancário muitas vezes comprova. E você junta todos esses comprovantes, você faz a conta dessas despesas que você teve advindas desse atraso de salário, e você pode futuramente cobrar isso judicialmente do seu empregador, do empregador que causou esses prejuízos para você. Mas não é só. Se você chegar a ter o seu nome negativado em razão disso, né, porque a sua vida financeira vai ficar muito complicada, existiria também a possibilidade da reparação pelos danos morais, né, porque você é uma pessoa que trabalha, depende do seu salário para poder pagar suas contas, e aí, num belo momento, seu nome é negativado em razão do seu salário não estar em dia. Isso também é uma possibilidade, né, que a gente não descarta. Agora, a principal consequência do atraso de salário é a possibilidade de você comprovar que o seu empregador ele não está cumprindo a parte dele no contrato de trabalho, que é assim, a principal prestação, né, envolvida num contrato de trabalho, na verdade são duas, né? A sua para com ele, que é a prestação de serviços, é a sua disponibilidade. A dele para com você é o pagamento do salário, é a retribuição, é a contraprestação pelo seu serviço. Então, quando o seu empregador não está fazendo isso, ele não está lhe pagando salários e de forma reiterada, né, isso pode configurar o seu direito a pleitear no judiciário o reconhecimento de uma rescisão indireta. E isso está no decreto 368 de 68, né? É um decreto antigo, ele tem 52 anos, esse decreto, né? Vai fazer 52 anos, porque ele é de dezembro de 68. E ele traz algumas sanções para as empresas que não estão em dia com o salário dos empregados. Só para vocês terem uma ideia, né? E aí eu volto a dizer, isso está no e-book, se você quiser, você clica no link que eu vou colocar aí, eu vou mandar para você pelo Telegram. Mas a empresa que não está em dia com o salário de empregados, ela não pode, por exemplo, distribuir lucros, ela não pode pagar prolabore, honorário para os seus sócios, porque o raciocínio é muito simples. Se o meu trabalhador, né, que só tem aquilo, ele não está recebendo salário, o empreendedor, né, o indivíduo que é o sócio, ele também não pode receber, então ele não pode fazer retirada. E tem outras coisas que estão aqui no decreto que vocês provavelmente vão ver ao ler o e-book, né? E aí a gente tem a possibilidade, né? A gente tem aquela situação de
fortalecimento, não é só isso que caracteriza o seu direito para pedir uma rescisão indireta, não é isso, mas a forma, né, o atraso de salários reiterados, esse atraso reiterado, ele vai caracterizar perante o judiciário a possibilidade, né, o seu direito de ter reconhecido o direito à sua rescisão direta. E aí, gente, é muito importante pelo seguinte, muitas vezes, né, você está lá trabalhando na empresa, não sabe o que fazer, porque é aquele negócio que eu costumo brincar, se você ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Você está ali, mal bem, eu já cansei de escutar isso de cliente, eu estou ali, mal bem, estou recebendo salário. Não está recolhendo meu fundo, não está recolhendo meu INSS, chega no final do ano, não pago o 13º, mas o meu salário, mal bem, eu estou recebendo. E aí, mesmo com atraso, né? Porque tem muita empresa que junta 2, aí paga 1 para não juntar 3, para não caracterizar, né, o direito do trabalhador de ter reconhecida a rescisão indireta. Mas o que acontece? Você muitas vezes se sente obrigado, vamos colocar dessa forma, a pedir demissão. E aí eu digo sempre o seguinte, não peça demissão. Por quê? Porque você tem fundamento jurídico para ter o reconhecimento de uma rescisão indireta. E qual é a diferença? Gente, toda. A rescisão indireta, ela dá direito a você de receber as verbas que naturalmente você receberia se a empresa lhe mandasse embora sem justa causa. E o pedido de demissão, você sabe que você tem que dar aviso, você não vai movimentar o fundo de garantia nesse momento, você não vai ter multa dos 40%, enfim, existe diferença. E aí você pode estar dizendo para mim, pensando assim, mas então não vai me pagar mesmo? Já não está me pagando salário, vai me pagar a verba rescisória? Bem, você vai ter um crédito, né? E aí a questão se você vai conseguir receber ou não. Só que o crédito relacionado a um pedido de demissão é menor do que um crédito relacionado a uma rescisão indireta. Então, isso aí serve para você pensar. Se você está gostando desse papo aqui da gente, né? Porque a gente está aqui batendo papo, né? Você se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque com certeza deve ter muita gente que não sabe isso aí que eu estou falando, tá certo? Na semana que vem, ou melhor, né, na quinta-feira, eu vou postar um outro assunto super interessante. Acompanhe a gente aí no canal, tá bom? Tudo de bom e até a próxima vez.